Fala galera, sou Daniel Macedo, autor e professor do canal Física Descrita. Sou formado em Física, com mestrado em Ensino de Física. Criei esse canal para ajudar vocês a terem acesso a conteúdo de qualidade gratuitamente. Espero poder ajudar. Vamos lá! Fala galera, professor Daniel Macedo na área. Estou aqui para mais uma aula do canal Física Descrita. Hoje nós vamos falar sobre campo elétrico. Mas antes da gente começar, eu peço que você, por favor, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, para que a gente possa levar física para mais pessoas, tudo bem? Bom, vamos começar então, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho então do campo elétrico. O campo elétrico, representado pela letra E, tem aqui um vetor em cima do campo elétrico, é uma grandeza vetorial, é vetor, portanto tem módulo, direção e sentido. Mas antes de a gente pensar nessa parte matemática, a gente precisa pensar primeiro o que é um campo elétrico e qual a diferença do campo elétrico para a força elétrica que a gente viu na última aula. Vamos usar uma analogia. Força depende de dois corpos, campo depende de um corpo. Então o campo gravitacional é o campo que a Terra produz, exerce por conta da sua massa. Agora, a força gravitacional é a interação entre o meu corpo e a Terra. Perceba que para ter força gravitacional, precisa ter o meu corpo e a Terra, ou algum corpo e a Terra. Mas para existir o campo gravitacional, eu não preciso existir. Ele existe por si só. É a maneira como a Terra interage ao seu redor. Beleza? Então o campo elétrico é a maneira como a carga interage ao seu redor também. E a gente vai trabalhar aqui com uma carga Qzão, e a gente vai chamar essa carga de carga geradora, beleza? Então vou colocar aqui um balãozinho aqui, que a gente vai chamar essa carga de carga geradora. É a carga que... Por que geradora? Porque ela vai gerar para a gente o campo elétrico. E a gente vai dizer que essa carga está fixa. Tudo bem? Essa carga está fixa ali naquele ponto. E aí a gente não consegue enxergar o campo elétrico. Então como é que a gente sabe que ele existe? A gente vai pegar a carga 1 e a carga 2 aqui, que a gente vai chamar também, balãozinho aqui, cargas de prova, beleza? Essas aqui são as cargas de prova. Então para que elas existem? Para provar a existência do campo elétrico. E como? Através da força elétrica. Quando você aproxima a carga Q1, que é positiva, a uma distância D da carga Qzão, que também é positiva, positivo com positivo ocorre repulsão. Então vai surgir aqui uma força F1 expulsando essa carga Q1 dessa região. Como que eu calculo o módulo dessa força? Está aqui, constante eletrostática, Qzão, Q1 dividido pela distância ao quadrado, lei de Coulomb. Agora olha para essa carga Q2, ela é negativa. Negativo com positivo ocorre atração. Então se ocorre atração, a gente vai colocar aqui, uma força de atração F2. E como é que eu calculo F2? F2 em módulo é igual a constante eletrostática vezes a carga Qzão vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Só que repara bem, eu coloquei distâncias iguais aqui para as cargas. Pensando no quê? Pensando na possibilidade aqui de uma circunferência, tudo bem? Então qualquer ponto que eu pegue na circunferência, ele vai ter a mesma distância do centro, que é a ideia de raio. Qualquer ponto que eu pegar aqui vai sofrer uma força. Então, se eu colocar ali uma carga Q3, ela vai sofrer uma força K, Qzão, Q3 sobre D ao quadrado. Então, repara que existe um termo que é constante. Um termo que é constante. Esses termos constantes, quando a gente chama algo de constante, a gente escreve CTE. Beleza? Constante CTE. CTE também.
Esse cara independe da carga. Qualquer carga que colocar ali, Q3, Q4, Q5, vai ser Kqzão sobre d ao quadrado. A esse termo constante a gente chama de campo elétrico. Então a expressão matemática, Daniel, mas o campo não é um vetor, teria que botar barra e módulo? Né? Barra e vetor? Não, ó, eu posso representar assim também. É outro tipo de representação vetorial. Constante eletrostática vezes a carga geradora dividido por d ao quadrado. Essa aqui é a forma do campo elétrico para a gente. Lembrando que ele é um vetor, então isso aqui só calcula o módulo. Essa carga entra com sinal? Não. Quando eu represento uma grandeza vetorial numa conta sem o vetor, o escalar da qual ela vai ser multiplicada não entra sinal também. Tudo bem? E aí, galera, uma coisa legal. O campo é medido em Newton por Coulomb, beleza? Ele também pode ser encontrado em questões, né? Tá resolvendo a questão, volt por metro, tá? Mas a gente vai falar dessa unidade de medida mais pra frente, não é agora. Agora, como é que eu relaciono então a força elétrica com o campo elétrico? Repara bem, se você pega essa constante e substitui por E, você não vai ficar com essa expressão aqui, ó, F1 igual a E vezes Q1, que eu posso generalizar, né? F igual a FE, né? Força elétrica é a carga vezes campo. Então, ó, generalizei, FE igual a carga vezes campo. Olha a relação aí. Aí olha aqui que eu vou colocar. A relação entre o campo e a força elétrica, entre os vetores, é dada por força elétrica igual a carga vezes campo. Repara que eu coloquei o vetor. Então a minha carga, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Isso aí você vai ver lá no vídeo de Física 1 em multiplicação por escalar, na aula sobre vetores, beleza? Por quê? Quando eu coloco mais e menos aqui, eu estou dizendo para você que quando for mais, a direção e o sentido do campo elétrico vão ser iguais à força elétrica. Quando for menos, eles terão sentidos opostos. Então, vou escrever isso aqui, ó. Do lado do mais, sentidos iguais. E do lado do menos, sentidos opostos. Como assim, Daniel? A gente vai ver a prática agora. Opostos. Então, olha só. Tem a minha carga positiva, né? Vem comigo. Positivo com positivo, repele. Então, surge para cá uma força elétrica. Para onde eu vou marcar esse campo? Esse campo vai ser marcado de acordo com a carga. A carga não é positiva? Então, o campo elétrico tem sentido igual à força elétrica. Olha para aqui. Opa, o campo está para cá. Daniel, acho que eu entendi. Mas vamos ver mais. Negativo e positivo. Atração. Então, a força elétrica está para cá. Só que quando a carga é negativa, campo e força têm sentidos opostos. Olha aqui o sentido surgindo de novo. Então o campo está para fora. Beleza? Então qualquer ponto que eu pegar aqui vai marcar vetor para fora. O vetor campo elétrico vai ser marcado para fora. Agora, carga negativa com carga positiva atrai, não é isso? Então ó, vai surgir aqui uma força Fe de atração. Se a carga é positiva, o campo tem o mesmo sentido, ó, sentido igual. Se a carga for negativa, tem que rolar o quê? Repulsão. Então se liga, ó. Olha a força elétrica aqui para fora. Só que como a carga de prova é negativa, o que vai acontecer com o meu campo? Ele vai ser oposto. Então o meu campo está para dentro. Se o campo está para dentro, o que a gente vai ter? Que a carga negativa gera campo para dentro. Aí para você não ficar sempre desenhando esses vetores, a gente vai trabalhar com a ideia de campo elétrico. É uma abstração que eu vou fazer aqui. É o campo elétrico divergente e o campo elétrico convergente. A carga positiva, ela não tem um monte de vetorizinhos, né? Qualquer ponto que eu pegar, o campo elétrico vai estar saindo.
né? Tá aqui, tá aqui. Então a gente trabalha com uma representação melhor. Deixa eu pegar o apagador aqui. A gente vai trabalhar com a seguinte representação, é chamada de linhas de campo ou linhas de força. É mais comum aparecer como linhas de força, tá? A gente vai desenhar que as linhas na carga positiva, elas estão saindo, daí a ideia de divergente, né? Elas estão abrindo. E na carga negativa, vai acontecer o contrário. Então, para onde a linha aponta, significa que o campo aponta nessa direção. Por exemplo, se eu pegar um pontinho aqui, o meu campo está apontando para cá. Se eu pegar um ponto aqui, o meu campo está apontando para cá. Esse campo aqui é maior do que esse, porque a distância aqui é menor. Lembrando que, ó, campo e distância são inversamente proporcionais. Agora, e a convergente? Na convergente, a gente vai ter o contrário, ó. Linhas entrando. Esse tipo de campo também pode ser chamado de sumidouro ou monopolo elétrico negativo. O lado de cima pode ser chamado de fonte ou monopolo elétrico positivo. Então, se eu pegar qualquer pontinho aqui, ó, o campo está apontando para onde? Para dentro. O campo aqui, ó, para dentro. Beleza? Esse é o campo convergente. Também pode ser chamado de fonte. Opa, sumidouro, desculpa. Ou monopolo elétrico negativo. Por que monopolo? Porque é um ponto onde o campo negativo, né, as linhas de campo negativo, elas vão convergir para ali. Na verdade, é o ponto negativo para onde as linhas de campo vão convergir, tá beleza? E aqui, galera, ó, fonte ou o que? Monopolo elétrico positivo. Então nós temos aí, né, o campo convergente e divergente. E se eu colocar, então, a carga positiva próxima da carga negativa, o que vai acontecer? As linhas de campo vão sair da positiva e vão em direção à negativa. Isso a gente chama de dipolo elétrico. É essa tendência da linha, digamos assim, fugir, escapar da positiva e ir em direção à negativa. Então, os campos elétricos, eles têm esses dois polos, coisa que não vai acontecer no campo magnético. Então, se eu tiver que comparar, por exemplo, o campo magnético aqui, chamar de E1, com o campo aqui, o campo 2 é maior do que o campo 1, porque é a maior concentração de linhas. Por contrapartida, se a gente coloca aqui duas cargas de mesmo sinal, independente se é positivo ou negativo, as linhas vão se repelir. Olha que legal. Elas não vão se encontrar. Hoje está passando 1 milhão de motos aqui, galera, na hora da gravação. Mas tudo bem. O que acontece, pessoal? Essas linhas não vão se cruzar. E você vai anotar aí, ó. Linhas de campo elétrico não se cruzam. Beleza? Se eu tivesse que calcular o campo aqui, ele seria 0. Aqui dentro apenas. Beleza? Por quê? Porque não tem linha passando. Tudo bem? Então a gente viu, né, o campo elétrico, qual é a ideia dessa interação que a carga gera, né? Essa deformação, distorção, ou apenas a própria ação da carga ali ao redor dela. A interação entre duas cargas, que é a força. A relação entre força e campo. Como que essa interação vai mostrar para a gente qual é a direção do campo e como que monopolos próximos vão interagir. Agora a gente vai trabalhar com a ideia do campo elétrico resultante. E aí, como é vetor, é o mesmo processo da força resultante. Você vai marcar o vetor e você vai somar, né, todos os vetores que existem ali, até o vetor n, né, e você vai achar o seu resultante. Para quem está estudando um pouquinho mais acima, no nível, né, um pouquinho mais pesado, ela pode ser apresentada assim, ó, sigma, que significa somatório, de igual a 1 até n, de todos os campos, igual ao campo resultante. Daniel, que doideira foi essa que você escreveu aqui? Calma,
É uma notação que de repente você nunca viu e pode estar achando estranho, mas é a mesma coisa que está escrito aqui em cima. Vou traduzir o somatório de todos os campos elétricos de 1 até n. Então, ó, o I eu posso substituir por 1, eu posso substituir por 2, eu posso substituir por 3, até o n, até o enésimo campo, é igual ao campo resultante. Tá? É uma outra forma de representar, né? E aí aqui a gente está falando de vetor. Logo, na hora de você somar, se você tem vetores opostos, na verdade você diminui. Se você tem vetores perpendiculares, você faz Pitágoras. E por aí vai. É, né, álgebra vetorial. Tudo bem? Campo elétrico uniforme, conhecido também como CEL, ou CEL, como você achar melhor a pronúncia. É um local onde o campo elétrico é constante. E é um cara que a gente vai estudar muito daqui para frente, que é o capacitor de placas paralelas. Esse cara aqui é chamado capacitor de placas paralelas. E aí, olha só como é que as leis de campo estão bonitinhas. Elas estão igualmente espaçadas, elas estão homogêneas. Então, se eu conseguia visualmente perceber que o campo 1 era menor do que o campo 2 pela concentração de linhas, aqui essa concentração se dá de maneira homogênea. Logo, eu posso afirmar que o campo é o quê? Constante. Mas, Daniel, não deveria ter uma paradinha assim? Outra paradinha assim? Deveria. Isso é chamado de efeito de borda e a gente vai desprezar. Importa o que está acontecendo aqui dentro, tá? E o que está acontecendo aqui dentro, né? O que está acontecendo aqui dentro é simples. Você tem uma carga e essa carga, né? Ela vai ser atraída pelo polo negativo. Então eu vou botar aqui, ó, para baixo, deixa eu passar para o lado de cá, uma força FE. E como que eu posso calcular FE? Como é que eu posso usar essa equação? Em qualquer caso? Não. Só quando o campo elétrico for constante. Beleza? Então você vai ter que a força é igual a carga vezes o campo. Valeu, galera. Espero ter ajudado vocês. Peço que se inscrevam no canal, deixem o like e que sigam o @física_descrita no Instagram. Valeu!